Voltamos ao vivo diretamente do Complexo Cristo Luz com o programa A Hora do Povo desta terça-feira, hoje 30 de janeiro, está voando o ano de 2024. Começamos muito bem hoje, um dia ensolarado, graças a Deus, aqui na nossa maravilha do Atlântico, que é Balneário Camboriú. Tá chegando mais perguntas aqui, hoje o assunto é direito trabalhista e os nossos telespectadores participando. O Carlos está perguntando assim, doutor, bom dia, sou vendedor e recebo minha comissão toda, né? Fora do contra-cheque. A empresa paga o que está devendo durante o mês e deposita em folha na conta, mas a comissão eles fazem um Pix através da conta do sócio. Minha esposa disse que eu estou sendo prejudicado com isso. Ela está certa disso, doutor? Está certo sim, Adilson. Nesse caso, a empresa está maquiando o salário que ele deveria receber, ou seja, a comissão que ele deveria receber em folha, através de um pagamento extra folha, ou seja, um pagamento por fora, né, o chamado pagamento por fora. Todo o valor que o funcionário recebe por fora, que não consta na folha, seja comissão, bonificação, prêmio, não importa a nomenclatura que a empresa dê, se ela não está na folha de pagamento, ela é um pagamento que a gente diz que é irregular. A empresa tem que pagar e tem que pagar escrito na folha. Tem empresas que colocam uma bonificação, um prêmio escrito e sobre esses valores não tem reflexo nenhum. Mas a comissão ela é uma verba salarial, uma verba remuneratória. O que significa isso, Adilson? Ela tem reflexo em 13º, férias, periculosidade, FGTS, verba rescisória, aviso prévio. Então, toda vez que um funcionário deixa de receber um valor na folha de pagamento, aquele valor ele deixa de causar esses reflexos, inclusive vai impactar lá no INSS, lá na aposentadoria dele. Então, o caso ali basicamente está sendo pago por Pix no nome do sócio. Então, é uma maneira que o sócio está tentando fazer para desvincular o pagamento pela empresa, certo? O que o funcionário tem que fazer? Ele tem que tentar conversar com a empresa para eles inserirem esses pagamentos na folha, mas tudo que já passou, tudo que ele já deixou pagar por fora, ele não perdeu. A partir do momento que sai da empresa, o funcionário tem 2 anos para entrar com o processo, para pedir os últimos 5 anos trabalhados e pedir a integração desses valores que eram pagos por fora, para que aquele valor seja colocado os reflexos trabalhistas necessários. Então, se esse funcionário ali, ele tem esse problema hoje, ele pode pedir para a empresa corrigir daqui em diante, mas no momento que ele sair da empresa, ele pode sim ingressar com uma ação trabalhista, solicitando a integração de todos esses valores de comissão que foram pagos por fora, e a empresa vai ter que pagar retroativamente os reflexos sobre essas verbas. Perfeito. Mais perguntas chegando. Dessa vez aqui a Amanda está perguntando, doutor, aqui no programa do Povo desta terça-feira. Bom dia, doutor Eduardo. Mês que vem, é uma dúvida, hein? Mês que vem é carnaval. A empresa que trabalha, o chefe disse que vamos ter que trabalhar normalmente. Carnaval não é feriado? A pergunta que ela está fazendo. E eu não tinha que receber uma folga, doutor? Não tem, infelizmente, Adilson. É um senso comum, mas equivocado da população em geral, achar que carnaval é feriado, tá? Carnaval, em regra, não é feriado nacional. Carnaval é ponto facultativo, ou seja, para se o patrão quiser, né? Isso geralmente é aplicado para os servidores públicos também, para, né, se a municipalidade quiser. O que pode mudar de um município para outro é o município decretar aquele dia como feriado. Eu vou dar um exemplo. O carnaval no Rio de Janeiro é feriado. Lá? Por quê? Porque lá se o não carnaval... for, eles matam o prefeito, né? O carnaval lá é um movimento basicamente cultural. Cultural. Né? Então faz parte, né, da cultura da população, os eventos de carnaval. Então aquele dia acaba sendo um feriado. Aqui no nosso município, em Balneário Camboriú, se eu não me engano, ele é ponto facultativo, tá? Então ele não é feriado. Então a regra sempre é ponto facultativo, ele não é feriado, então infelizmente não tem folga, não ganha dobrado, né? Não tem nenhum tipo de regalia comparado com o feriado nacional. Então, para deixar bem claro, né, para você que está querendo ir de repente pular o carnaval, o seu patrão, fica a critério do patrão, né, doutor? De liberar, de dar a folga, ou se falar que vai trabalhar, vai ter que trabalhar, né, doutor? Vai ter que trabalhar. Ele pode fazer uma espécie de compensação, se ele quiser, dar a folga no dia do carnaval e compensar em outro dia, num sábado, só que isso não pode ser um acordo diretamente com o funcionário, ele vai ter que ter aprovação do sindicato. A gente estava conversando em off ali sobre a questão da compensação, né, de bancos de horas e tal. Isso não chega a ser um banco de horas, mas ele é
uma questão relacionada à compensação de dia de folga, então vai ter que ter aprovação do sindicato. Então, se tiver que trabalhar, vai ter que trabalhar. Se o patrão der folga, tem que estar aprovado pelo sindicato para fazer essa compensação. Perfeito, doutor. Está correndo nosso tempo, 10h55. Chegou mais uma pergunta da Camila. Bom dia, doutor. Trabalho ganhando um salário fixo mais comissão e costumo fazer horas extras da empresa. O patrão não me paga nada, pois diz que quanto mais eu trabalhar, mais vou vender e mais comissão eu vou ganhar. Tá certa essa lógica aí, doutor? Tá errado, Não, não tá certo. Quer dizer, Assim, trabalha... A frase do patrão não está errada. Quem trabalha com comissão, quanto mais trabalha, possivelmente mais vai vender, mais vai ganhar em comissão. Mas tem um limite, né, doutor? Também. Mas aí que tá, isso não muda a regra que existe na CLT referente ao limite de tempo de trabalho. A lei fala que o funcionário pode trabalhar no máximo 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Tudo que exceder isso é hora extra e o patrão tem que pagar. Não importa a maneira que o funcionário recebe o salário. Então, se é salário, se é comissão, né, ele vai ter que ter esse cálculo. A única diferença que vai acontecer, Edilson, referente à comissão, é que ele não vai ganhar o valor da hora, ele vai ganhar apenas o adicional. Ou seja, a hora extra, ela vale 50% a mais do que a hora normal. Então, nesse caso, ele teria o cálculo apenas sobre a comissão, né, do adicional. Mas sobre o salário fixo, o pagamento da hora é normal. Então, não existe essa de que a comissão trabalha mais, vai ganhar mais comissão. A lógica pode até ser existente, mas ela vai contra a lei. Quem trabalha mais que 8 horas por dia ou 44 horas semanais tem que ganhar hora extra. Perfeito, tudo tem um limite, é isso mesmo, doutor. Tem mais uma pergunta aqui, essa aqui, pelo jeito, né, ele não está muito contente com a empresa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Paulo. Doutor, bom dia, trabalho como supervisor em uma empresa de logística. O meu WhatsApp tem um grupo da empresa para discutir coisas relacionadas às entregas e também ao trabalho. Chega o final de semana, o gerente, né, acaba cobrando coisas minhas, ou seja, eu estou de folga. Posso recusar, doutor, durante o final de semana, está pedindo, posso recusar essas ligações? Pode recusar, deve recusar, eu acho que essa é a recomendação. O trabalho, ele acontece dentro de um horário específico, não necessariamente precisa ser na empresa. Eu posso trabalhar à distância, eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar de outro município, mas eu tenho que cumprir uma carga horária. A partir do momento que eu termino essa minha carga horária, eu estou em horário de descanso. Ou seja, a empresa não pode de maneira alguma se manifestar ou mandar ordens ou dar algum tipo de, enfim, informação ou me cobrar algum tipo de informação dentro desse período. O funcionário ele tem um direito chamado direito à desconexão, Adilson, que é ele se desligar totalmente da empresa em períodos de folga e em períodos de férias. Então, esse funcionário, Paulo, se ele quiser e ele tiver esse registro que constantemente ele é acionado dentro do período de descanso, ele pode solicitar judicialmente que a empresa pague horas extras por conta dessa solicitação. E se ele quiser desligar o celular, silenciar o grupo, não responder mensagem nenhuma, ele não pode ser penalizado, não pode ganhar advertência, ele não pode, de maneira alguma, ser penalizado por querer um direito dele, que é descansar. Perfeito, né, doutor? É aquela coisa que a gente está conversando, né, do limite, né, do trabalhador, né? Porque assim como o patrão tem os direitos, o trabalhador também tem. E final de semana, ninguém merece, né, doutor? Trabalhar a semana toda já sob pressão e mais no final de semana ficar recebendo recado, né? Vamos a mais uma pergunta aqui, dessa vez aqui, deixa eu me ver aqui, da Kátia, né? Ela teve que ir, olá, bom dia, doutor, tive que ir ao psicólogo para uma consulta, ganhei um atestado, a empresa informou que não vai abonar a falta, porque atestado de psicólogo não vale. Isso pode, doutor? Não vale mesmo, doutor, atestado de psicólogo para apresentar, para abonar a falta, doutor? Não vale. Olha Atestado, ele é emitido por médico ou cirurgião dentista, né? Ou um dentista de modo geral. Qualquer outra profissão, fisioterapeuta, psicólogo, né? Advogados. Menos, doutor. Menos ainda, tá? Não tem autonomia nenhuma para dar um atestado, para dar qualquer documentação que abone a falta. Que informação interessante essa, né? É importante distinguir também uma coisa, né, Wilson? Uma coisa é abonar a falta, outra coisa é justificar a falta. São duas situações diferentes. Olha, explica aí, doutor, para quando eu abono a falta através de atestado de médico e dentista, aquele dia que eu faltei, a empresa não pode me descontar. Então, eu não vou ter prejuízo nenhum com relação àquele dia que eu faltei para médico e dentista. Agora, psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional que não seja médico e dentista, ele tem um atestado, ou seja, um documento de comparecimento que justifica a minha falta. O que significa isso? O funcionário faltou,
ele vai ter o desconto do dia, ele vai perder o DSR, mas é uma falta justificada, ou seja, ele não pode ser penalizado. Que daí, isso reflete a uma terceira situação. Seria aquele funcionário, Edilson, que falta simplesmente por faltar, não apresenta nenhuma justificativa para o patrão, ele vai ter o dia descontado e ainda pode ganhar uma advertência por conta dessa falta injustificada. Então, no caso da telespectadora, se ela foi no psicólogo e apresentou um atestado, ela vai ter o dia descontado, ela vai perder o DSR, mas ela não pode ser penalizada com advertência por falta injustificada, porque o documento justifica, mas não abona. Olha que interessante, doutor, essas informações. Agora, pontualmente, 11 horas. Mais uma pergunta aqui chegando aqui do Felipe. Pedi a conta na empresa e estou cumprindo o aviso, só que achei outro lugar para trabalhar. Nesse caso, se eu apresentar uma carta de interesse da nova empresa para atuar no trabalho, posso apresentar essa carta no emprego anterior, doutor? Não pode, Felipe. Quando o funcionário pede a conta, não existe essa história de apresentar carta para ir para o novo emprego. Isso não existe. Quando o funcionário é demitido, o funcionário ele tem que cumprir 30 dias de férias, mas ele pode, a qualquer momento, se ele encontrar um novo emprego que se dispõe a dar uma carta para ele apresenta essa carta para o emprego atual e ele não precisa mais cumprir os 30 dias, ou seja, ele sai do emprego atual e vai para o novo sem ter o período de aviso prévio descontado. Mas se o funcionário pede a conta, que foi o caso do Felipe, né, Edilson? Sim. Ele não tem como apresentar essa carta. Ele deve para a empresa 30 dias. Então, ele tem que cumprir os 30. Caso ele saia antes, por qualquer motivo que seja, independente de ter carta ou não, aquele período que ele deixar de faltar vai ser descontado da rescisão dele. Então, é algo bem comum das pessoas confundirem. Quando você é mandado embora, vale a carta de novo emprego. Quando você pede a conta, não existe carta de novo emprego. Muito bem, 11 horas e 2 minutos, doutor. Poderíamos conversar muito mais no programa a respeito de assunto trabalhista. Isso é um assunto bacana demais para o nosso telespectador sempre se manter informado, né? Já que nós temos aí na nossa cidade uma classe trabalhadora muito grande. Mas o tempo é corrido. Vou agradecendo a sua vinda aqui no programa Hora do Povo desta terça-feira. Aguardo o senhor numa outra oportunidade, doutor. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição caso precise. Maravilha, vai ser sempre um prazer receber aqui o doutor Eduardo. Olha, gente, nós vamos para um breve intervalo comercial, logo após voltamos com as matérias policiais que movimentaram, porque, olha, eu estou preocupado, sério, gente, estou preocupado com o índice de criminalidade que começamos aí o ano de 2024 aqui na nossa região, né, de Balneário Camboriú e também Itajaí e Itapema. Tá muito grande o índice, gente. Olha só, nós tivemos aí 2 assassinatos aí nessa semana e só está iniciando. Você acompanha com a gente um que teve ali de uma Land Rover, gente, também foi assassinado a tiros ali no centro de Balneário Camboriú e também ali na rua Guarapari, um acerto de contas, segundo informações da Polícia Militar. Nós já voltamos, é um instante só.